Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa aula, nossa quinta aula de Matemática 1. Tá? Nessa aula a gente vai estudar o importante conceito de limite e função que vai preparar terreno para a gente poder falar da derivada como ferramenta. Ok? Então nessa aula a gente vai se dedicar a falar um pouquinho da definição de limite e eu fazer alguns exemplos e falar de algumas propriedades básicas. Tá? Vamos à nossa aula. Então, estamos no capítulo 2 da apostila, tá? Então, capítulo 2 da apostila. Deixa eu acertar aqui. Então, capítulo 2 da apostila. Então, capítulo 2 da apostila. E esse capítulo é dedicado a falar da derivada. Derivada. Tá? Então, capítulo 2 da apostila. A derivada. Tá? Então, para motivar nossos estudos, para motivar o conceito de limite, poder fazer isso, vamos fazer um exemplo motivador. Então, na realidade, a gente está na seção 2.1, tá? Limite de função de uma única variável, ou, como ali na apostila está escrito, definição de limite e propriedades. Ok? Propriedades. Definição de limite e propriedades, tá? Para motivar a definição de limite, vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó. Tá? Exemplo, tá? F de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 para x diferente de 1. Aqui o A, eu quero analisar, então o objetivo aqui vai ser o seguinte, eu quero analisar o comportamento da função nas proximidades desse número A igual a 1, ok? Eu quero analisar o comportamento da função nas proximidades desse número A. Repara o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é relembrar com vocês uma propriedade básica. Uma propriedade de produto notável, que é a diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Isso aqui é uma propriedade básica. Tá? Uma propriedade básica do produto notável, que é importante. Eu vou relembrar aqui com você, porque é o que a gente vai utilizar. Bom, então a gente tem a função e eu quero estudar o comportamento da função nas proximidades do ponto A. O que acontece? Mas não no próprio ponto A. Eu quero estudar apenas no A, tá? Nas proximidades do ponto A, mas tirando fora o A. Tá? Então, o que eu vou fazer? Bem, primeiro passo, eu vou vou aplicar algumas propriedades para tornar a função mais simples possível. Tá? Então, observe, então, tá? Que f de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Pô, mas repara, pelo que eu tinha visto anteriormente, isso aqui, ó, eu posso tornar a função mais simples olhando como a diferença de quadrado o numerador, né? O numerador não é x ao quadrado menos 1. Então, posso olhar a como x e b como 1. Então, ficaria como? Ficaria x mais 1, tá? Vezes x menos 1. X menos 1. Bom, mas repara, isso aqui sobre x menos 1. Mas repara, a gente está trabalhando com valores que são próximos do 1, mas não que são 1. Então, a gente percebe que desses fatores aqui, tanto o denominador quanto esse fator que está no numerador, eles estão o quê? Eles estão indo para o zero. Eles estão convergindo para zero, mas não é o zero. Tá? Então, porque estou trabalhando com valores que são diferentes de 1. Tudo bem? Então, aqui, esse termo, esse fator, eu corto com esse fator. Tá? Ficando aqui x mais 1. E eu sei que isso aqui é para valores que são diferentes de 1. Tudo bem? Bom, se eu for agora avaliar, eu posso avaliar da seguinte coisa. Isso aqui.
Posso avaliar a seguinte coisa agora. Eu quero analisar o comportamento da função. Essa maneira que eu expressei a função fica mais prática de você avaliar, né? Então, eu vou colocar aqui valores. Que valores? Valores para a gente poder começar a analisar o comportamento da função, né? Entendeu? Então, cadê? Opa, perdão. Aqui, vamos ver se vai. Agora vai. Tá? Então, aqui, comportamento da função. Então, você tem aqui um outro. Tá? Aqui. Tá? Então, aqui. Eu estou trabalhando aqui com valores que são menores que 1. E aqui valores que são devolvidos pela função. Aqui eu estou falando valores que são maiores que 1, que estão à direita, e o outro que está à esquerda. Tá? Do 1. Então, vai ficar como? Vamos lá. Se eu pegar valores menores, digamos, 0,5. 0,5 é menor que 1. A função ela vai me devolver que valor? O 1,5. Se eu pegar agora o 0,9, a função vai me devolver o 1,9. Se eu pegar 0,999, ou melhor, devagar, 0,99, a função vai me devolver um valor, 1,99. Se eu pegar 0,999, a função vai me devolver um valor, 1,99. Se eu pegar um valor mais próximo ainda, a função vai me devolver um valor mais próximo ainda. De que valor? O que a gente repara? Ó, não está se aproximando de um determinado número. Você já consegue ver qual é esse número que está. Vamos ver agora para valores que são maiores que 1. Vamos ver o que vai acontecer. Valores maior que 1, vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar o 2. O 2 vai me devolver, a função me devolve o 3. Se eu pegar o 1,5, a função vai me devolver qual valor? O 2,5. Se eu pegar aqui o 1,1, a função vai me devolver que valor? 2,1. Se eu pego aqui o 1,01, repare, está à direita e é maior do que 1. A função vai me devolver o valor 2,01. Se eu pegar aqui 1,001, a função vai me devolver que valor? Vai me devolver 2,001. Tanto nessa coluna aqui, quanto nessa, eu percebo que está se aproximando do 2. Aqui por valores que são menores, e aqui por valores que são maiores. Tá? Se você olhar agora o gráfico, você vai reparar o seguinte. Ó. Você vai reparar a função, ela está se aproximando do 2. Mas, ó, aqui, a função está se aproximando do 2 na medida que o x se aproxima do 1, porque somos capazes de fazer o x se aproximar do 1. Tá certo? Então, aqui, ó. Então, aqui, na medida que a gente consegue fazer o x se aproximar do 1, aqui, isso aqui, aqui, ó. A gente repara que o gráfico vai ter o quê? Ele tem um buraco, né? Uma interrupção. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui a gente observa, na medida que o x se aproxima do 1, tanto valores que são menores que 1, quanto valores que são maiores que 1, a função está se aproximando do número fixo. Tá certo? Então, o que a gente pode dizer? Qual é a conclusão que a gente chega aqui, né? A conclusão que a gente chega. Conclusão. Com base nessa observação. Conclusão. Que na medida que somos capazes de fazer o x se aproximar do 1, né? Na medida que somos capazes de fazer isso, a função me devolve valores que se aproximam e permanecem próximos do número 2.
Tá? Então, a gente chega a essa conclusão. Pô, mas se chega a essa conclusão, então a gente pode então, expressar isso através de uma notação, né, que unifique tudo isso. Então, a gente pode expressar dessa forma, limite de f de x quando x tende a 1, e isso aqui vai ser quem? Vai ser o número 2. Então, como é que a gente vai ler isso? Vai ser o limite da f de x quando x tende a 1. Tá certo? E isso tudo aqui vai motivar a definição, tá certo? Então a gente pode, já estamos em condições de definir o que vai ser o limite de uma função. Então, ó, definição. Tá? Então, ó, como é que a gente pode definir isso aqui? Primeira coisa, seja f de x uma função e a um número real, que pode pertencer ou não ao domínio da função, tá certo? Então, ó, seja y igual a f de x, uma função e a um número real, tá? Tudo bem? A um número real. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, limite, vamos definir o limite, ó, limite de f de x, quando x tende a um número a, vai ser L, esse limite existe, e vai ser esse número L, quando, aí eu colocar em termos, essa dupla seta aqui em termos de uma definição, vai ser o quê? Que na medida que somos capazes de fazer o x se aproximar de a f de x, ela se aproxima e permanece próximo desse número L. Tá certo? Então, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa definição de derivada, ó, de limite, perdão. Tá? De modo bem intuitivo. Tá? Então, é isso aqui. Tá? Vou botar aqui, centralizado. Tá? Então, essa é a nossa definição. Tá? Mas algumas observações a gente tem que fazer. Ó. Repare. A primeira observação é que dizer que f de x tende a L, então o limite de f de x quando x tende a é igual a L, é a mesma coisa que você afirmar o seguinte, que a ordenada, então a primeira observação que a gente pode observar é que quando x tende a A, quando o limite existe, dizer que o x tende a A implica que f de x tende a L, é a mesma coisa que afirmar que a ordenada y do gráfico da função tende ao número L, tá certo? Então, vamos fazer algumas observações aqui, algumas observações que são pertinentes, são importantes, tá bom? Então, observações, tá? A primeira delas, ó, primeiro, aqui, ó, o y, a ordenada tende ao número L, tá? Na apostila eu escrevi mais detalhes. 2, o conceito de limite, ele descreve o comportamento da função nas proximidades do ponto A, mas não necessariamente no próprio ponto A. No exemplo motivador, a gente reparou que a função nem estava definida em A, tá certo? Então, aqui, quando a gente diz que o limite de f de x é igual ao número L, limite de f de x, quando x tende a é igual ao número L, três possibilidades podem acontecer, tá? Três possibilidades podem acontecer. Quais são essas possibilidades? Tá? Primeira possibilidade, existe o quê? O A, que pertence ao domínio da f, e o valor numérico da função é igual ao limite. O A pertenceu ao domínio da f, e o valor numérico da função ser diferente de f. Ou, terceira possibilidade, o A não pertenceu ao domínio da f. Nessas três situações aí, tá certo? Você tem aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Você tem
Ou seja, se o limite existe, ou ele pode ser igual ao valor numérico, ou pode ser diferente, quando A pertence ao domínio, e se pertence ao domínio, tá? Então, e se não pertence ao domínio, é a situação, tá? Então, aqui, ó, vejamos. Então, temos essas 3 situações que podem acontecer, tá? Tudo bem? E agora, com isso, né? Mas a primeira situação aqui, ela vai nos dar uma coisa que a gente vai motivar uma outra definição do que a gente vai chamar de uma função contínua. A importância da função... Existem várias funções, fatos que a gente pode relacionar para falar de funções contínuas. Tá? E fatos importantes. São as funções contínuas que mais aparecem na natureza. Então, é uma situação muito importante, tá certo? Então, aqui, né, agora focando aqui no nosso curso, nessa aula, ela vai permitir, por exemplo, calcular determinados limites com maior facilidade, tá certo? Porque ao invés de você tentar fazer alguma coisa, uma espécie numérica, você faz uma simplificação algébrica, e isso vai permitir você fazer. Então, esse tipo de coisa, essas informações vão permitir você calcular determinados limites. Então, é um facilitador, tá certo? Bom, aí agora a gente pode, então, definir. Vamos escrever aqui, ó. Definição. Então, ó, definição. Então, ó, dizemos que a f é contínua em A. Então, ó, f é contínua, tá? Vou abreviar aqui em A. Então, vou colocar assim também, ó, só para facilitar. Se, primeiro, existe o limite da f de x, tá? Quando x tende a A. Segundo, a função está definida no ponto. Terceiro, vale essa igualdade. Então, essa situação aqui a gente vai chamar de limite da função, de função contínua, definição de função contínua. Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó, é importante, tá? Aqui, vou até frisar aqui também, ó, deixar bem claro. Então, ó, um fato importante a respeito das funções contínuas que pode mostrar a sua importância aqui no nosso curso é que todas as funções contínuas, né, possuem a seguinte propriedade, que você consegue desenhar, né, desenhar o gráfico da função sem tirar a mão do papel. Então, você pode pensar uma função contínua como se naquela que você é capaz de você desenhar o gráfico sem tirar a mão do papel. Porque se você tirar a mão do papel, ocorre uma interrupção. Então, um gráfico livre de interrupção, tá certo? Não há saltos, não há interrupções, enfim. Então, isso aí que você vai chamar de funções contínuas. Então, eu posso sintetizar isso através dessa propriedade, né? Então, dizer que uma função contínua é aquela função que você é capaz de desenhar sem tirar a mão do papel. Então, aqui eu estou trabalhando com a definição de continuidade em um ponto, mas se você tiver a continuidade em um intervalo, quer dizer, dado um intervalo, uma função ela será contínua nesse intervalo, quando ela é contínua para cada ponto desse intervalo. E aí, então, você vai ver o gráfico da função. Então, você é capaz de desenhar o gráfico da função naquele intervalo em questão, sem tirar a mão do papel. Tá certo? Então, quando a gente pensar em função contínua, a gente tem que pensar em um gráfico que é sem interrupção. Tá certo? Bom, continuando aqui, então, vamos fazer agora alguns exemplos. São exemplos importantes, tá? Então, aqui, ó, o primeiro exemplo é esse aqui, tá? Então, exemplo, você acompanha isso da página 30 da apostila, tá? Então, exemplos, ó, exemplos, tá? Então, aqui, ó, primeiro exemplo, f de x igual a x mais 1, tá? O ponto que eu quero analisar o comportamento é
o A igual a 2, tá? Então, eu quero analisar aqui, ó. Tá? Então, eu quero saber o seguinte, eu quero calcular o limite da função quando x tende a A. E esse A é 2, vale 2. Então, aqui, repara. Limite de x tendendo a 2 de f de x é igual ao limite de x tendendo a 2 de x mais 1. Bom, repara, se o x está tendendo a 2, então o x está próximo do 2. Se o x está tendendo a 2 e a função que se trata é constante, independente do valor que você pensar, sempre vai ser constante. Então, no 1, se para a função constante 1, o limite da constante vai ser o quê? A própria constante. Para x, se o x tende a 2, então o x está próximo de 2. Então, se o x está próximo de 2 e ele está somado com a função constante, então vai ficar como? Vai ficar 2 mais 1. Então, vai ficar isso aqui. Então, ó, o x está próximo de 2 e você tem a função constante 1 aqui. Então, limite da constante, própria constante. Limite de x, quando x tende a 2, 2. Então, é isso que a gente vai pensar. Dessa forma, tá? 2, você vai ter o seguinte, ó. F de x igual a quem? Aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma função racional, ó, repara. Eu tenho uma função racional. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Desenhar a mão livre. Essa reta aqui está dando problema. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, ó. Então, tem essa função racional, x ao quadrado menos x menos 2, sobre x o quê? Menos 2, tá? Então, aqui, ó, tem isso aqui, tá? Eu quero analisar o comportamento da função nas proximidades do ponto 2. Então, vou usar limite. Limite de x tendendo a 2 do f de x, isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Aqui eu lembro o seguinte, ó. Bom, mas eu queria, o que a gente está querendo aqui é observar o limite, certo? Quero estudar o comportamento da função. Essa aqui se trata de uma função, uma função racional, certo? Então vamos olhar. Bom, se o x está se aproximando do 2, se o limite tende a 2, então x menos 2, então 0. Então deu problema no denominador. E se você se lembra do que a gente falou nas aulas de função racional e de domínio de função, a gente tem que ter sempre a preocupação que o denominador seja diferente de 0. Tá certo? Aí, então, tá. O denominador deu 0. Mas o numerador também. Se você olhar bem, o 2 vai ser uma raiz do polinômio que aparece no numerador. Então, como é que a gente vai proceder aqui? Lembre-se, eu estou fazendo x tender a 2. Tá certo? É como se você estivesse percorrendo uma estrada. Você está percorrendo a estrada, você quer chegar a um determinado lugar. Só que a estrada não é aquele lugar. Tá certo? Então, essa analogia serve para ilustrar. Porque se você está fazendo x tender a 2, você está falando que são maiores e menores. Então, essa diferença, 2, né? Essa diferença que você está fazendo são por valores que vai dar o quê? Essa diferença vai ser diferente de 0. Mas na nossa visão, parece que vai ser 0. Tá certo? Mas eu estou fazendo o quê? X tender a 2, valores que são diferentes do 2. Tá certo? Então, aqui como é que eu vou proceder aqui? Então, eu sei o seguinte. Então, que x menos 2 faz sentido. Certo? Então, aqui ó, vai ficar como? Igual ao limite de x tendendo a 2 de quem? X, ó, as raízes do numerador, o polinômio que está no numerador vai ser menos 1 e 2. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso decompor isso olhando para as raízes. Então, vai ficar isso aqui. O polinômio numerador pode ser decomposto dessa forma. E eu sei que esse fator x menos 2 ele faz sentido. Por que ele faz sentido? Porque o x é diferente de 2.
Tá certo? Então, x menos 2 é diferente de zero. Então, eu posso dividir tranquilamente, sem peso na consciência, tá? E cortar esse fator com esse fator. E o que isso diz pra gente? Então, isso aqui vai ficar o quê? Limite de x tendendo a 2 de quem? De x mais 1. Pô, mas isso aqui, se o x tende a 2 e o outro termo é a constante, o limite da constante é a própria constante. Limite de x, quando x tende a 2, vai dar 2. 2 mais 1, 3. Então, vai ser o resultado de cima. Mas nessa situação aqui, o que a gente observa? A gente observa que surgiu essa expressão aqui, né? X mais 1. Só que não são a mesma função. Se você olhar bem, a do exemplo 1 e a do exemplo 2 não são a mesma função. Tá certo? A do exemplo 1 é a função de primeiro grau. No exemplo 2 é uma função racional. Repare, há uma diferença de um gráfico de uma para o gráfico da outra. Vou mostrar para vocês. Aqui. Aqui, esse aqui é o gráfico dessa função. Repare, olha aqui. No 2, está fora de escala, tá? Me perdoem. 2 vai dar 3, tá certo? Aqui, ó. Então, ó, uma função contínua, eu consigo desenhar a função sem tirar a mão do papel, uma reta, tá? Tudo bem? Mas aí eu observo o seguinte. Se eu venho para cá, para a função de baixo, ela vai coincidir com essa função, exceto nesse ponto aqui. Qual ponto? Esse ponto aqui, porque o x menos 2 não pertence ao domínio da função, certo? Não pertence ao domínio da função. Então, na realidade, o que a gente observa? Há uma interrupção. Uma interrupção aonde? Justamente no 2. Tá certo? Tudo bem? Tá? Continuando aqui. Continuando. Tá? O que a gente observa agora no próximo exemplo, né? A primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: será que isso aqui é uma boa definição? Será que isso aqui vai atender? Ou seja, se eu mudar a maneira de calcular o limite, muda o limite? Bom, a resposta a essa pergunta vai ser na próxima propriedade. O limite, quando ele existe, ele é único. Nessa fala, ela diz para a gente o seguinte, que a definição é uma boa definição. Ou seja, independente da maneira que você calcular o limite, se o limite existe, ele vai ser único. Tá? Então, eu posso empregar várias técnicas aqui. Tá? Posso usar várias técnicas. As técnicas que a gente vai muito utilizar aqui nesse curso, ao longo desse curso, são técnicas algébricas, tá? Mas há outras, tá? Mas, que não serão estudadas aqui, mas enfim, voltando aqui, então, o próximo exemplo ele vai chamar a atenção a isso, tá? Mas antes vamos escrever a propriedade aqui, essa importante propriedade, tá certo? Então, o que diz essa propriedade? Que o limite, quando existe, é único, tá? Então, ó, vou escrever aqui, propriedade azul, tá? Propriedade. Que propriedade é essa? Da unicidade do limite. Que diz basicamente o seguinte: quando o limite existe, ele é único. Quando o limite existe, tá certo?
Quando o limite existe, ele é único. Então, quando o limite existe, é único. É único. Quando o limite existe, é único. Tudo bem? Então, aqui, isso diz para a gente, olha, então, independente da maneira que você calcular o limite, se ele existir, ele tem que dar o mesmo valor. Tá certo? Exemplo. Aqui, nesse exemplo aqui, eu vou resgatar novamente, ó. Aqui, exemplo, eu vou resgatar uma função, tem a seguinte função, f de quem? De x² menos 9, ó, sobre x menos 3, o ponto em questão é a igual a 3, tá certo? O que eu quero fazer? Eu quero analisar o comportamento da função da f de x quando a é igual a 3, tudo bem? Então, aqui vai ficar o limite de x tendendo a 3 da f de x. Novamente, eu vou usar aquela diferença de quadrados esperta, que vai me permitir calcular isso, ó, tá vendo? Então, ó, vai ficar x² menos 9 sobre x menos 3. Isso aqui vai ficar o quê? Limite de x tendendo a 3 de x menos 3 vezes x mais 3 sobre x menos 3. Como eu estou trabalhando com valores que são próximos do 3, mas são diferentes do 3, próximo, valores à direita e à esquerda, mas que são diferentes do 3, então, essa x menos 3 faz sentido. Não pode ser zero, tá? Então, eu posso cortar. Eu corto esse com esse, ficando apenas com limite de x tendendo a 3 de quem? De quem? De x mais 3. E esse resultado aqui vai dar o quê? 3 mais 3, 6. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Tá? Então, continuando aqui, ó. Então, tem o exercício 2.1. É importante vocês treinarem, tá? Então, aconselho vocês fazerem isso. Aqui envolve duas técnicas algébricas, tá? Então, aqui no... É bom vocês treinarem, tá? Mas vamos fazer. Eu não ia fazer, mas eu resolvi fazer, tá? Então, vai ficar como, ó. O próximo exemplo aqui, ó. Vou escrever aqui. Que envolve algumas técnicas algébricas que são interessantes você saber, tá? Então, repara, olha. Eu tenho o seguinte, eu quero calcular esse limite aqui. Limite de x tendendo a 2 de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, tá certo? Bom, eu quero calcular esse limite aqui. Eu quero calcular esse limite aqui, caso ele exista. Vou chamar ele de número L, tá? Tudo bem? Bom, repara. O denominador. O denominador vai ser o quê? Estou fazendo x tender a 2. Então, x vai ficar próximo do 2. 2 menos 2, 0. Não deu problema. Aí, eu olho para o numerador. O numerador vai dar o quê? 2. 2 elevado ao cubo vai dar 8. 8 menos 8. Então, apareceu uma expressão como essa. Apareceu uma expressão 0 sobre 0. Ah, mas, professor, mas que coisa é essa, né? E aí eu digo para vocês, olha, se aparece uma expressão como essa, olhe isso como um símbolo. Mas que símbolo? O símbolo que você tem que mudar a maneira de olhar para aquele limite, tá certo? Você tem que empregar alguma técnica algébrica, você tem que usar alguma outra ferramenta, mudar a maneira de olhar, tá? Então, olhe sempre isso como uma mudança, tá certo? Se aquele limite existir, você tem que mudar. Para calcular ele, você tem que mudar. Então, olha, isso como um índice, ou um símbolo. Nós matemáticos, os matemáticos chamamos de símbolo de indeterminação, tá certo? Então, esse símbolo aí, 0, não vai dizer que ele no primeiro momento, ele vai dizer, não vai dizer absolutamente nada. Ele não diz nem que existe, nem que não existe. Ele diz que você tem que mudar a maneira de olhar, tá? Então, aqui, o que eu vou pensar e fazer? Bom, eu estou trabalhando com dois polinômios. E se
tanto o numerador quanto o denominador possuem as mesmas raízes, então isso me diz o seguinte, que o numerador ele é divisível pelo denominador. Então o que eu vou empregar aqui? Eu vou fazer uma divisão de polinômios, tá certo? Então eu vou pegar aqui, para poder calcular isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Repara, vou escrever aqui x, vou fazer até de outra cor aqui. Tá? Opa. Vou fazer de uma outra cor aqui, tá? Então, ó, x ao cubo menos 8, tá certo? Vou montar aqui o algoritmo da divisão, uma divisão de polinômio. Então, vou colocar aqui, eu já sei que o resto vai dar zero, tá? Que eles possuem uma raiz em comum, então x menos 2. O que eu vou fazer? Bom, como é que eu vou dividir isso aqui? Tá certo? Bom, na divisão convencional, por exemplo, se você tem aqui, ó, vamos pensar aqui no exemplo, 121 dividido por quanto? Por 2. O 1 não é divisível, então você passa por 2. 12, 6. Então, 6 vezes 2, 12. Põe aqui. Menos 12. Tá? Faz a diferença, dá 0. Abaixo 1. 1 é divisível por 2? Não. Então, isso aqui, esse 1 aqui vai ser o resto da divisão. Tá certo? Então, aqui, ó, 121, tá certo? Então, aqui não é divisível. Então, aqui, ó, vai dar quanto? 12 dá 6, 6. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 60. Então, ó, 60, colocar aqui 0. Então, aqui vai dar quanto? 0 vezes... Então, aqui, ó. Então, aqui vai dar 0. Resto 0. Tá certo? Opa, perdão. Fiz conta errada aqui. Tá? Fiz conta errada aqui. Vamos fazer de novo aqui. Aqui. Quando você fizer a diferença aqui, você vai dar 1. Esse aqui é o resto da divisão. Tá certo? Ou seja, então você vai ter o seguinte. Então, 121 vai ser 60 vezes 2 mais 1. Mas olha os procedimentos que a gente utilizou aqui. Serão os mesmos que a gente vai utilizar lá. Aí a pergunta que eu faço, a primeira pergunta. Qual o termo que eu tenho que colocar aqui que eu consigo eliminar x ao cubo? Vou colocar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, menos x ao cubo aqui. Mas quando eu estou multiplicando, eu não posso multiplicar apenas o x, eu tenho que multiplicar o menos 2 também. Então, vai ficar menos 2x quadrado. Então, vai ficar mais 2x quadrado, certo? Esse aqui corta, vai ficar 2x quadrado menos 8. Então, qual vai ser o próximo termo que eu vou colocar aqui? O próximo termo que eu vou colocar aqui, então, vai ser o menos 2x. Menos 2x, quando eu multiplicar aqui por x, vai dar, ó, aqui, ó, vai dar, voltando aqui, vai dar x ao quadrado menos 2x, então aqui vai ficar menos 2x vezes x, vai ficar menos 2x ao quadrado, certo? Troca sinal, tá? Então aqui, ó, menos 2x quadrado, aqui, ó, tá? Ou melhor, aqui vai ficar mais 2x quadrado, mais 2x quadrado. Quando multiplicar, vai ficar 2x quadrado, trocando sinal, aí que vai cortar. Tá certo? Mas esse aqui também tem que multiplicar com esse menos 2 aqui, então vai ficar menos 8x. Menos 8x, trocando sinal, 8x. Então, esse morre, fica 8x menos quem? Menos 8. Mas qual é o valor agora que eu tenho que colocar aqui? Tá certo? Aqui vai ficar como? Vai ficar 2x, um errinho do professor, o professor fez uma conta de cabeça errado, mas isso foi porque ele fez uma continha errada de cabeça. Aqui, ó, 2x, ó, tá vendo? Opa, cadê a caneta? Tá aqui. 2x vezes menos 2 vai dar quanto? Vai dar
vai dar menos 4, não menos 8. Então, vai dar menos 4. Troca sinal, mais 4. Então, aqui vai colocar 4, ó, 4. Aqui vai ficar, então, 4. Então, qual é o próximo valor que eu vou botar aqui? Então, aqui vai ser mais 4. Então, aqui vai ficar 4x. Aqui, menos 4x, troca sinal. Então, vai morrer. Aqui, 4 menos 2, menos 8. Troca sinal, mais 8. Então, quando eu fizer aqui, ó, vai aparecer o quê? O resto da divisão, 0. Então, aqui, nesse L aqui, voltando agora para a nossa conta do limite, L, que é o limite, aquele limite em questão, eu estou analisando acima. Então, ó, então, aqui esse limite aqui, quando x tende a 2, de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, isso aqui vai corresponder ao polinômio x ao quadrado mais 2x mais 4, certo? Então, aqui vai aparecer o quê? Limite de x tendendo a 2. Então, aqui, se o x, vamos olhar para o último termo, constante, limite da constante própria constante. Tranquilo. Depois, vamos olhar para o limite de 2x. Limite de 2x, se o x está tendendo a 2, então vai ficar o dobro de x. Então, o dobro é aproximadamente 2. Então, 4. Depois, se o x está tendendo a 2, o x ao quadrado está tendendo a 4. Então, vai ficar como? Vai ficar isso aqui. Então, a gente vai olhar. Escrever x ao quadrado mais o limite de x tendendo a 2, 2x, mais o limite da constante, que é 4. X tendendo a 2. Tudo bem? Bom, aí vai ficar como? Ó, repara. Vamos voltando aqui. Limite da constante, 4. Então, vou escrever aqui. Limite de 2x. Se o x está tendendo a 2, então vai ser... O x fica próximo de 2, o dobro de x, então vai fazer o dobro de 2. Então vai ser 4. Se o x está tendendo a 2, o quadrado desse x, então vai ser 4 também. Então, aqui você vai ter 12. E esse aqui vai ser a resposta. Tá? Tudo bem? Então, aqui, o próximo. O próximo exemplo, aqui, ó. O próximo exemplo vai ser esse aqui. Então, você vai ter o limite de x tendendo a 1 de 2x ao quadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Novamente, se eu fizer o x tender a 1 no denominador, vai zerar. E no numerador também. Então, surge um índice de determinação. Então, tem que olhar, mudar a maneira de olhar aquele limite para poder resolver. Tá certo? Ah, então, eu já sei que não é divisível por outro. Então, eu vou lançar a mão agora de um outro aparato, que é o algoritmo de Brillo-Ruffini. Claro que eu poderia também fazer a divisão de polinômios, ou poderia procurar as raízes do polinômio no numerador e encontrar a decomposição, como fiz no exercício acima, tá? Mas aqui, como eu quero apresentar uma outra técnica, eu vou fazer via algoritmo de Brillo-Ruffini, tá certo? No algoritmo de Brillo-Ruffini, como é que a gente vai proceder? Tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui, vai montar o algoritmo tem esse formato. E se você observou o exemplo anterior, você constatou que a gente só trabalhou com os coeficientes, tá certo? E basicamente é isso que o algoritmo do Brillo-Ruffini vai fazer. Ele vai trabalhar apenas com os coeficientes. Detalhe, o algoritmo do Brillo-Ruffini, a divisão de polinômios funciona para qualquer o polinômios de grau maiores, né? Você tem o divisor, e aqui entra com grau 1, mas o algoritmo de Brillo-Ruffini só funciona com grau 1. Tá? Bom, então, quando você trabalha com grau 1, então você pode usar o algoritmo de Brillo-Ruffini. Tá? Só esse adendo aí, só essa explicação aí que é importante. Então, nessa situação aqui, cabe Brillo-Ruffini também. Tá? Como é que a gente vai proceder? Bem, em primeiro lugar,
aqui. Aqui eu vou colocar apenas a raiz, o valor que vai zerar o algoritmo. Desse outro quadrante aqui, eu vou colocar apenas os coeficientes, respeitando o grau. Se não tiver em ordem decrescente, grau maior, menor. Se não tiver determinados termos no polinômio, você completa com zeros. Tem que ter, senão dá problema. Tá? Então, mas aqui, como é um polinômio de grau 2, o polinômio tem todos os termos, 2x² menos x menos 1, então apresenta todos os termos, não vai ter esse problema. Aqui, então, vai ficar menos 1, menos 1. Como é que eu vou proceder? Como é que funciona inicialmente? Se você olhar de cima, eu repeti o coeficiente aqui do x, ó. Aqui, tá vendo? Eu repeti o coeficiente, na realidade, o coeficiente daqui, né? Repeti esse coeficiente, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou botar aqui, botar de cinza, só para a gente poder visualizar a mudança. E aqui, repito. E o que eu faço? Eu multiplico por esse. E depois somo com esse. Vai dar quanto? 2 vezes 1, 2, mais menos 1, 1. Aqui. Agora, mudando a cor. Aqui, ó. Vou seguir a mesma ordem. Esse cara, vou multiplicar por quê? Por esse aqui. Tá? E depois vou fazer o quê? Vou somar com esse aqui. Tá? Repare o seguinte. Nesse quadrante aqui, você vai ter essa separação com o último termo. Esse último termo aqui, ó, tá vendo esse quadrante aqui? Que eu vou fazer, expressar ele aqui, colocar em amarelo. Aqui. Ele vai ser justamente aonde vai ficar o resto. Então, vamos lá. Recapitulando. 1 vezes 1, 1. Mais menos 1. Aqui, ó, tá vendo? Então, qual vai ser a resposta? 1 vezes 1, vai dar 1, menos 1, 0. Então, você encontrou a decomposição. Ah, mas qual vai ser o grau? Se aqui era grau 2, ó, para eu até escrever isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Grau 2. Grau 2. Grau 2. Esse aqui vai ser um grau menor. Então, vai ser do grau 1. Então, vai ser 2 vezes x mais 1. Tá? Então, aqui, ó. Voltando aqui, ó. Se eu chamar isso aqui de L. Então, esse L aqui vai ser igual ao limite, se eu estou querendo saber isso, de x tendendo a 1, de quem? De 2x mais 1 vezes quem? Vezes x menos 1 sobre x menos 1. Ah, mas então esse corta com esse, porque eu estou trabalhando com valores que são maiores e menores que 1. Então, a direita e a esquerda, mas não 1. Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual, o comportamento dessa função vai coincidir com o comportamento da função 2x mais 1. Então, ó, limite nas proximidades do 1, tá? 2x mais 1, que vai me dar o quê? 2x, quando x tende a 1, então vai dar 2 vezes 1, mais 1, 2 vezes 1, mais 1, 3, e aqui é a nossa resposta. Tá? Tranquilo? Tá? Não tem mistério, muito mistério. O próximo são as propriedades operatórias. Tá certo? Então, aqui, ó. Vou acertar aqui. O próximo são as propriedades operatórias. Ah, vou pegar uma outra folha aqui para ficar mais organizado. Ah, não, você ainda tem espaço aqui. São as propriedades operatórias. Então, vamos lá. Propriedades operatórias. Propriedades operatórias. Basicamente é o seguinte, essas propriedades operatórias vão dizer, olha, você vai relacionar com as operações de soma, diferença, multiplicação e divisão, quociente, tá? E potência também incluída nisso aqui, tá? Potência elevada ao número n, número alfa, tá? Então,
que vai dizer? Quando existe o limite, se você tem o limite da soma, essa é a soma dos limites, caso esses limites existam. Então, se o limite da f de x e da g de x exista, tá? Então o limite da soma das duas funções, o limite da soma vai ser a soma dos limites, tá certo? Limite do produto, produto do limite, limite do quociente dos limites, tá? Então vamos escrever isso aqui. Então, ó, suponha que existe o limite da f de x, quando x tende a A, e existe o limite, tem que existir, tá? Tem que ser dois números, tá? G de x, isso aqui vamos chamar de m, e isso aqui igual a L, tá? Então, eu vou escrever apenas as básicas, tá? Não vou escrever todas as propriedades, então, ó, limite da soma é a soma dos limites. X tendo na A. Então, aqui vai ser mais M. Tirei dessa forma. 2. Limite do produto. Aqui, ou diferença, vou colocar aqui, ó, em vermelho, só para marcar, ó, ou diferença dos limites. Limite do produto. Vou botar um parênteses aqui. F de x vezes g de x. Limite do produto dos limites. Terceiro, limite do quociente f de x, g de x vai ser o quociente dos limites se o denominador for diferente de zero, tá? E a potência, tá? Vou botar só as básicas, tá? Aqui, se você tem uma potência aqui, n alfa, tá? Sempre positivo, tá? Se for fracionário, você tem que tomar cuidado com o índice. Se o índice for par, lembrando que tem que ser, não pode ter números negativos dentro de uma raiz de índice par. Então, raiz quadrada, você pode tirar um número, não pode tirar a raiz quadrada de um número negativo e obter um número real. Tá? Então, isso aí você tem que tomar cuidado. Tá? Limite quando x tende a A, que de f de x, limite da potência, a potência do limite. É isso que essa propriedade está dizendo para a gente. Tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Exemplo, um exemplo aqui só para ilustrar. É uma propriedade simplesinha, mas assim, é importante ter ela em mente. Vou até botar aqui em vermelho, vou botar aqui em vermelho, só para a gente poder ter. Tá aqui em vermelho. Tá? Opa, não ficou bom. Aqui, deixa eu pegar, selecionar aqui de novo. E colocar aqui, pronto. Exemplo, vou fazer só um exemplo aqui dessa situação. Na apostila tem mais exemplo, tá? Mas aqui é exemplo. Então, nessa situação, o exemplo que tem na apostila é o seguinte: eu dou um limite de duas funções, eu tenho o limite da g, isso aqui é dado do problema. Então, limite de x, não conheço as funções, mas eu sei que o limite da f dá 4. E o limite da g, que no caso aqui, e o limite da g de x é 3. Então, ele pede para calcular determinadas situações aqui. Tá? O limite da soma. O limite da soma vai ser o quê? Então, vai ser 4 mais 3. Tá? O limite de eu ter um produto, tem um limite de uma raiz quadrada aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui somente o limite da raiz quadrada aqui, que pode dar um problema. Limite
de x tendendo a 2 da raiz quadrada aqui. Essa é uma espécie de potência. Então, você tem que tomar um cuidado porque você está trabalhando com uma raiz quadrada de dissipar. Então, o limite da raiz quadrada vai ser a raiz quadrada do limite, desde que o que está dentro da raiz faça sentido, né? Ou seja, tenha sinal positivo. Então, aqui é o limite, ó, limite da f de x vezes o limite aqui da g de x, quando x tende a 2 e x tende a 2. Tá certo? Então, aqui vai ficar quanto? Fica a raiz quadrada de 4 vezes 3, que vai ser quanto? Raiz quadrada do produto das raízes quadradas. Lembra dessa fala? Lembra? Lá do início? Em matemática a gente faz isso. A gente prepara terreno lá atrás para usar agora. Raiz quadrada do produto das raízes quadradas. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4, 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3. Tá? Tudo bem? Tá? Bom, a gente trabalhou o tempo todo aqui usando a seguinte ideia. Tá? Então, vamos para a próxima página. Chamados de limites elementares. Esses limites elementares, eles são o seguinte, ó. Elementares. O que a gente falou no início dessa aula? A gente falou quando a gente começou a trabalhar com limite, a respeito de constante. O limite da constante é a própria constante. Então, esses vão constituir, ó, independente do valor de A que você coloque A aqui, se aqui for uma constante, o limite da constante vai ser a própria constante. Aqui, se o limite é aqui. Agora, se você tiver a função de identidade, lembra da função de identidade? Se o x tende a A, o limite da função de identidade, quando x tende a A, vai dar o próprio A. Então, a gente vai combinar isso agora com as propriedades algébricas, né, as propriedades operatórias. Tudo bem? Tá? Então, vamos marcar aqui, vou fazer um quadrado aqui até em vermelho, para a gente poder chamar a atenção a esses limites elementares. Tá? Bom, exemplo, vou colocar aqui exemplos. 1. Limite de 2 quando x tende a 3. 2. Limite da constante, própria constante, independente do valor da constante, independente do A, o limite da constante é a própria constante. 2. Limite de x quando o x tende a 7. Aqui vai dar o quê? Vai dar 7. Terceiro exemplo. Vou colocar uma barrinha para separar aqui. Tá certo. Nesse terceiro exemplo, limite de menos 5. Limite de menos 5. Vamos colocar aqui. Opa. Tá. Voltando. Limite aqui de menos 5. Limite de x tendendo a 1 de menos 5. Limite da constante, própria constante. Menos 5. 4. Limite de x tendendo aqui, ó, a menos 2. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Menos 2. Então, ó, é isso aqui. Tá certo? Outros exemplos, ó. Outros exemplos. Limites aqui, ó. Vejamos, ó. Mais exemplos. Agora, repara, eu vou usar as propriedades operatórias. Limite da soma, soma dos limites. Limite do produto, produto dos limites. Limite quociente, quociente dos limites. É isso que a gente vai trabalhar. Juntamente com os limites elementares. Então, exemplo, mais exemplo. Aqui, ó. Exemplos. Tá? Aqui, mais exemplos. Agora, com as propriedades operatórias. Tá? Então, aqui, ó. 1. Limite de quem? De x tendendo a 1, de 2x. Então, limite da soma, soma dos limites. Então, limite da constante é a própria constante. Limite de 2x, quando x tende a 1, então vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 1, que vai dar quanto? 3. Outro exemplo. Limite de x tendendo a menos 1. De x à quarta, mais x ao quadrado, mais 1.
Isso aqui vai dar quanto? Ó, limite da soma, soma dos limites. Limite da constante, a própria constante. Então, vamos escrever aqui. 1 mais limite de quanto? Menos 1 ao quadrado. Depois aqui, ó. Limite da potência do limite. Tá certo? Então, vai ficar o limite de x. Com x tendendo a menos 1. Tudo bem? Tá? Aqui. Opa, perdão. Aqui, ó, vou fazer aqui a setinha, né? Eu sempre esqueço de fazer essa setinha. É aqui. Limite de x à quarta quando x tende a menos 1. Limite de x quando x tende a menos 1, tudo na quarta, elevado a 4. Tá? Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Um limite aqui, 3. Limite do quociente. Limite de x tendendo a quanto? A 0. De 2x mais 7. Sobre 2x, ou melhor, ficando aqui. Sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos pensar aqui comigo. Quando tem um denominador, a gente tem que sempre olhar para o denominador, porque a gente tem que se preocupar de garantir que seja diferente de zero. Então, quando x tende a zero, então, x ao quadrado vai a zero. 2x vai a zero. Mais 1, diferente de zero. Então tá ok, então não tem problema. Então vamos escrever aqui. Vai dar 0, mais 1. Agora olha para o numerador. O numerador pode dar 0 sem problema nenhum. Tá? O que não pode dar 0 é o denominador. Então aqui vai 2 vezes limite da constante, a própria constante. Então o limite de 7 vai dar 7. Tá? 2 vezes x, quando x tende a 0, então o x está próximo do 0. Então o dobro de 0, 0. Então vai ficar 7. Um outro exemplo aqui. Um quarto exemplo. Limite aqui, x tendendo a 2, 1 sobre x mais 3. Bom, o que isso vai dar? Limite da constante, numerador. Limite da constante vai dar a própria constante, numerador. No denominador, quando x tender a 2, 2 mais 3, limite da constante, própria constante, o 3 é constante. Então, vamos lá, recapitulando. Limite do denominador. O denominador não é uma soma. Então, o limite da soma, soma dos limites. Então, o limite de cada termo. Limite de 3, da constante 3, 3. Limite de x, quando x tende a 2, 2. 2 mais 3, que vai dar 1/5. Então, aqui deu 3. Aqui deu 3, tá certo? E, então, isso vai resumir algumas propriedades que, na realidade, fazem menção justamente ao fato de serem funções contínuas. Então, o que a gente observa nos dois primeiros exemplos dessa situação? São polinômios, certo? Então, a informação que eu vou dar para vocês é que os polinômios se tratam de funções contínuas. E por serem funções contínuas, então, o limite da função para qualquer ponto no domínio, no caso, qualquer ponto, número real, vai ser igual ao valor numérico do polinômio. Então, você pode calcular isso. Na função racional, você tem que ter a preocupação que o denominador seja diferente de zero. Então, a gente pode então dizer que a função racional ela é contínua apenas no seu domínio, não em R. Não sei se está claro para vocês. Tá? Em R, pressupõe, no caso, no segundo exemplo, que fosse contínua no menos 3. Não é? Menos 3 dá problema. Tudo bem? Então, a função, o domínio da função, no caso, vai ser, da quarta função, vai ser x diferente de menos 3. Tá certo? Mas o limite existe, mas a função não está definida naquele ponto. Tá ok? Tá claro isso? Então, cuidado ao tratar disso. São algumas preocupações que a gente tem que ter ao trabalhar com limite. Tá? Ao trabalhar com quocientes. Tá? Tudo bem? Então, a gente chega à seguinte conclusão, uma propriedade aqui importante. Tá? Qual é a propriedade aqui que eu vou mencionar agora? Propriedade
que ela é muito útil. Tá? Qual propriedade é essa? 1. Limite de um polinômio. Como o domínio de um polinômio é o conjunto dos números reais, então, independente do A que seja, o limite de um polinômio vai ser sempre o quê? O valor numérico do polinômio. Tá? Repara, eu não estou dizendo que todo limite seja o valor numérico do polinômio. Eu estou dizendo que no caso da função polinomial, vai. Tá? Então, cuidado. Então, o que isso diz para a gente é que o comportamento da função polinomial em um ponto específico reflete o valor numérico do polinômio. Cuidado com isso. Tá? Então, limite é o estudo do comportamento da função nas proximidades de um ponto específico. E é isso que a gente está estudando. Eu estudei o comportamento da proximidade. Qual é o valor que me deu? Ele vai se aproximar do valor numérico do polinômio, naquele ponto. Tudo bem? Aqui, 2. Limite de x tendendo a A de P de x sobre Q de x. Isso aqui é igual a P de A sobre Q de A. E o Q de A tem que ser diferente de zero. Tem que segurar isso, senão não funciona. Aí você cai naquela situação que eu descrevi nos exemplos anteriores, tá? Então, ó, onde P de x e Q de x são polinômios. São polinômios. Tudo bem? Tá? Então, com isso aqui, a gente encerra essa aula, tá? Pessoal, é importante, novamente eu friso isso com vocês, é importante vocês fazerem as atividades, fazer os exercícios, tá? É nos exercícios que você vai surgir dúvida, é no exercício que você vai aprender. Tá? Eu tempos atrás, uma determinada turma falou para mim, professor, eu entendo tudo que o senhor fala, entendo tudo que o senhor fala, mas na hora do exercício, parece que eu não entendi. Então, é no exercício que surge a dúvida, é no exercício, você praticando, estudando, fazendo, olhando um outro exemplo, outra situação, que você está aprendendo, tá? Aqui eu sou apenas um mero facilitador, né? Eu estou facilitando aqui, fiz uma coletânea de exemplos, de teoria, para facilitar no seu estudo, tá? Então, pessoal, bons estudos, tá? Se cuidem, tá? E até a próxima aula, tá? Muito obrigado, tá bom?